Olha, todo mundo está falando sobre como a inteligência artificial vai mudar tudo. E vai mesmo. Mas e se no meio de toda essa revolução a gente estiver esquecendo uma peça fundamental? Sabe, para quem está começando agora, surge uma dúvida que dá até um frio na espinha. Será que essa tecnologia, que promete tanto, está na verdade fechando a porta mais importante de todas, a do primeiro emprego? Pois é, a pergunta é essa. A IA vai acabar com os cargos de entrada, os cargos júnior? A resposta, sinceramente, não é um sim ou não simples. É mais complicado. Mas já tem sinais bem claros aparecendo. E é para eles que a gente vai olhar agora. Então, vamos direto ao ponto, porque, olha, isso aqui não é mais papo de futurologia, não. É uma coisa que já está acontecendo agora. Esse número aqui, 13%, ele vem de um estudo bem sério, lá da Universidade de Stanford, e o que ele diz é que desde o finalzinho de 2022, aquelas vagas mais, digamos, automatizáveis pela IA, elas tiveram uma queda de 13%. Parece pouco, mas é uma mudança que está acontecendo debaixo dos nossos narizes, sabe? É silenciosa, mas o impacto é grande. E se a gente for olhar para o epicentro desse terremoto, é na própria indústria de tecnologia. 25%. Essa foi a queda no número de vagas para iniciantes nas gigantes de tecnologia só em 2024. Então a pergunta mudou. Não é mais será que vai acontecer? Agora é com que velocidade isso vai tomar conta de tudo. E olha, a culpa não é só da tecnologia, não. Tem um fator econômico bem forte aí. Pensa bem, economia tá difícil, juros lá em cima, o que as empresas querem? Resultado rápido, para ontem. E aí, aquele investimento de longo prazo, de treinar um talento novo que leva tempo, acaba sendo o primeiro a ser cortado. É mais seguro contratar alguém que já chega produzindo. E essa lógica, que parece meio fria, né, é o que está rolando na prática. Dá uma olhada nesse comentário que foi pego num fórum online de desenvolvedores. Ele resume perfeitamente o pensamento de muito gerente por aí. O raciocínio é: poxa, eu vou gastar tempo e dinheiro para treinar alguém, e quando a pessoa finalmente começa a engrenar, vem outra empresa e leva embora? Nesse cenário de hoje, esse risco parece alto demais. Só que é aqui que a história dá uma virada bem interessante. Porque enquanto a base da pirâmide de talentos está encolhendo, lá na topo está acontecendo o completo oposto. É um verdadeiro paradoxo. Chega a ser difícil de acreditar. A gente está falando de dois mundos completamente diferentes convivendo na mesma indústria. De um lado, um monte de gente talentosa no início da carreira, brigando por pouquíssimas vagas, e do outro, uma verdadeira guerra por especialistas em IA. Uma guerra com bônus, pasmem, de até 100 milhões de dólares. É uma desconexão total. E para entender por que essa guerra por talentos é tão intensa, a gente precisa falar de escassez. A estimativa é que existam mais ou menos 1.000 pessoas no mundo inteiro, 1.000, com aquele conhecimento super profundo, sabe, para construir os modelos de IA mais avançados que a gente tem hoje. Pensa nisso, 1.000 pessoas para um mercado que vale trilhões. E agora o paradoxo fica ainda mais maluco, porque essa mesma tecnologia, que parece estar fechando portas lá embaixo, tem uma projeção de ser a maior máquina de criar empregos que a gente já viu. O Fórum Econômico Mundial calcula um saldo positivo de 78 milhões de novos empregos até 2030. E o motor de tudo isso? A própria IA. E veja bem, essa projeção super otimista não é um chute, não. Ela vem de pesquisas bem robustas, feitas com mais de 1.000 empresas no mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, teve a colaboração da Fundação Dom Cabral, que é super conceituada. O recado dos dados é claro: a busca por gente com novas habilidades vai simplesmente explodir. Então, o que está acontecendo no fim das contas? A metáfora da escada é perfeita. É como se as empresas estivessem construindo o topo da escada da carreira, deixando ele cada vez mais alto e sofisticado, mas, ao mesmo tempo, estivessem serrando os primeiros degraus. A pergunta que fica é: como é que alguém vai conseguir subir? É uma estratégia que parece resolver um problema hoje, mas está criando uma crise gigantesca para amanhã. Ok, o cenário parece complicado. Mas e se a solução para esse paradoxo todo estiver vindo de onde a gente menos espera? Justamente daqueles que, em teoria, seriam as maiores vítimas disso tudo. A geração Z. Bom, eles não estão parados esperando para ver o que vai acontecer. Eles estão pegando essa suposta ameaça e transformando em ferramenta. Olha só que interessante esses dados de uma pesquisa da organização Generation. A grande, esmagadora maioria dos jovens que já usa IA diz que a produtividade melhorou e que o trabalho ficou até mais legal.
Mas a parte mais incrível é o motivo principal pelo qual eles usam a IA. Para aprender. Para eles, não é um concorrente, é tipo um mentor particular, disponível 24 horas por dia. E essa naturalidade com a tecnologia está virando o jogo dentro das empresas. Pensa só, quase 60% da galera da geração Z já está ensinando os colegas mais velhos a usar IA. É uma inversão de papéis total. De repente, a liderança não vem mais só da experiência, mas também do conhecimento digital. Aquilo que parecia uma ameaça para eles virou um superpoder. É aqui que a gente começa a ver uma saída. O cargo júnior não está morrendo, ele está evoluindo. Sabe aquelas tarefas chatas, repetitivas, que todo estagiário ou júnior tinha que fazer? O famoso rito de passagem? A IA automatiza isso. E o que sobra? O mais importante. Libera tempo para esse profissional, desde o dia 1, fazer o que a gente faz de melhor. Pensar, analisar, ter ideias, resolver problemas de verdade. Exatamente como resume a Andrea Matsui, que é CEO da Generation Brasil. A palavra-chave não é eliminação, é evolução. A gente não precisa acabar com as vagas de entrada, a gente precisa redesenhar o que elas significam nesse novo mundo. Certo. Então tá, a gente já entendeu o problema e a oportunidade. Mas como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? Como é que as empresas e os profissionais podem se adaptar? A boa notícia é que existe sim um caminho para construir essa ponte sobre o abismo que se abriu entre o júnior e o sênior. Para as empresas, a ficha precisa cair que a mudança tem que ser estratégica. É parar de olhar só para o diploma e começar a olhar para o potencial. É investir de verdade em treinar o pessoal de casa. É enxergar cada tarefa do dia a dia como uma chance de aprendizado. E, claro, buscar parcerias com quem sabe formar esse novo tipo de talento. E, de novo, isso não é só um sonho. Já existem exemplos práticos que mostram que funciona. Pensa num programa de estágio moderno, que dá certo. O que ele tem? Mentoria de perto, com um supervisor para poucos estagiários, feedback toda semana para a pessoa crescer rápido e, o mais importante, uma supervisão ativa, sabe? O chefe não só joga a tarefa, ele guia, ele ensina, ele se envolve no desenvolvimento. Então, o recado final para o mercado precisa ser bem direto. Economizar agora, cortando as vagas de entrada, é a receita perfeita para uma crise de falta de profissionais sênior daqui a alguns anos. É aquela famosa economia burra, que vai custar muito, mas muito mais caro lá na frente. No fim do dia, investir em quem está começando não é custo, é garantir a sobrevivência do próprio negócio. E a gente termina com uma reflexão, né? Nessa corrida maluca para ensinar a inteligência artificial a pensar, a ser cada vez mais inteligente, será que a gente não está esquecendo de como cultivar os nossos próprios talentos? Talvez o maior desafio não seja tecnológico. Talvez seja um desafio bem humano, o de lembrar que ninguém nasce especialista. Todo mundo precisa ser cultivado. E, principalmente, todo mundo precisa de uma primeira chance.